Eu entreguei minha vida para Jesus há 11 anos atrás. Eu acho interessante o jeito que o Senhor faz. Ele esperou eu realizar todos os meus sonhos de adolescente. Eu sonhei, como todo adolescente sonha. Um sonho em ser jogador de futebol, em jogar no Barcelona. Outro sonho isso e aquilo. Eu sonhei em ser cantor de uma banda de rock. E chegava a achar que era uma bênção o que eu tinha conseguido, porque a gente sabe que não é fácil alcançar esse lugar ao sol. E logo no meu primeiro CD, minha banda estourou. Fez sucesso pelo Brasil inteiro em pouquíssimo tempo. E uma geração se identificou, porque o que eu fazia nada mais era do que ser o cronista de uma geração, de uma fase da vida. Então os adolescentes ouviam o que eu cantava e se identificavam, falaram, cara, essa é a minha vida. Só que existe um princípio naquilo que você canta, você atrai o que você adora. Eu creio em algo, querido, música é adoração, amém? Toda ela. Porque ela foi criada por Deus, ela não foi criada pelos homens. Ela já existia no céu antes da terra ser formada. A música tem esse poder, ela atrai o que você adora. Se você ouve uma música depressiva, você fica deprimido. Se você ouve uma música que fala de violência, você fica irado. Se você ouve uma música de quem foi traído, você começa a desconfiar. O que sustenta tudo isso é uma indústria que ganha dinheiro na tua destruição e uma estrutura espiritual das trevas de idolatria. Homem nenhum tem estrutura para ser adorado. Nós fomos feitos para dar adoração. Nós não fomos feitos para ser louvados, nós fomos feitos para dar louvor. Toda vez que você louva, adora e dirige isso para algo que não é Deus, algum espírito maligno se coloca ali para receber essa adoração. Então você, inevitavelmente, começa a ser usado pelas trevas, sem saber o que você está fazendo. Satanás, ele é legalista, mas ele é sujo. Ele não quer saber se você sabe o que você está fazendo. Ele vai te usar, vai chupar a laranja e vai cuspir o bagaço. No ano de 2000, eu comecei a entender que eu tinha virado um bagaço. Eu estava namorando já com a minha esposa, que vocês conheceram aqui. Ela era uma menina que eu conheci aos 15 anos de idade, quando ela tinha 15 anos de idade. E ela veio de uma família cristã que estava desviada. Ou seja, ela conhecia alguma coisa da palavra de Deus, ela sabia que Jesus Cristo era o Senhor e tudo, mas ela não via ninguém seguir Jesus na casa dela, então ela não seguia também. A gente se conheceu, nos apaixonamos, mas ela morava numa cidade, eu morava em outra. Ela era muito nova, não tinha nem como namorar com ela. Isso foi em 94. Em 2000, ela já tinha conhecido as drogas, já tinha ido morar em Londres, já tinha quase casado com um traficante lá, enfim, ela estava arrebentada também. Ela largou tudo e foi morar comigo em São Paulo. Eu estava no auge da minha carreira. Eu estava muito pior do que eu era na época que ela me conheceu. E ela estava completamente arrebentada pelas drogas. Você junta um drogado com outro e a mistura é explosiva, fica muito pior os dois. Ainda mais tentando viver como um casal totalmente fora dos padrões daquele que estabeleceu o casamento. Eu tinha perdido as esperanças e o nosso relacionamento estava completamente arrebentado. Foi nessa hora que Deus tocou o coração daquela menina. E ela se tocou, Deus tem um plano na minha vida e eu estou fugindo disso há tanto tempo. Ela tinha aceitado Jesus umas 200 vezes na vida e nunca tinha seguido a Cristo, porque ela achava que isso era coisa para velho, ou se nada desse certo na vida dela, aí ela dava o resto da vida dela para Jesus. Bom, eu acho que enfim ela estava se tocando que a vida dela estava um bagaço também e ela decidiu seguir a Cristo. Ela começou a orar como muitas pessoas começam, fazendo uma barganha com Deus, né? Senhor, se o Senhor mudar a minha relação com o Rodolfo, eu nunca mais te largo. Só que essa busca dela fez ela encontrar alguém muito mais amoroso do que eu, muito mais paciente do que eu, muito mais desejável do que eu, que é o próprio Senhor. Ela começou a se apaixonar por Jesus. Quando ela viu, a oração dela mudou. Ela falou, Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. É assim que ele faz, você chega perto. Cuidado, se você chegar muito perto, você não consegue sair dali. Ela estava num processo, eu tentava sabotar a pregação dela.
Eu chegava em casa, eu acendia um baseado e ela pregando. Aí eu passava o baseado para ela, ela pegava, continuava fumando e pregando. Ela estava num processo, ela estava apaixonada por Jesus. Fazer o quê? Era uma maconheira apaixonada por Jesus. Estava num processo. Um belo dia ela chega com a notícia. A coisa foi ficando mais intensa. E ela chegou com a notícia: amor, as irmãs vão vir aí. Até então as irmãs era só no telefone. Pareciam personagens, eu nunca tinha visto. Era só de dentro do telefone. E ela ia para casa dessas irmãs no fim de semana. Daqui a pouco ela diz: elas vão vir aí. Eu falei: quando? Ela: segunda-feira. Tá bom, né? Pensei: segunda-feira vou pegar o carro, vou para o Guarujá, vou pegar a onda, não vou ficar aqui. Tá louco, não quero saber de crente. Aí ela falou: não, é uma campanha. São 7 segunda-feira. Quando chegaram as irmãs, eu estava completamente chapado. E elas vieram, e eu tinha o cabelo todo colorido, eu tinha largador na orelha, enfim, eu era o cão, né? As irmãs, tadinhas, se assustaram comigo, eu também me assustei com elas, eu nunca tinha visto. Poxa, eram umas 5, todas assim pequenininhas, cabelinho grisalho, coquezinho todo bonitinho, Bíblia do lado, a bolsinha do outro, a paz do Senhor, irmão. E eu não entendia nada disso, falei: tudo bem, entra aí, boa tarde, né? Não sabia nem conversar. As irmãs começaram a orar, e eu não preciso explicar para vocês o que aconteceu. Uma delas veio na minha direção que nem uma locomotiva. Chegou na minha frente e sem o menor Alisabel, sabe o Alisabel que a galera usava antigamente? Sem aquele menor tipo: oi, querido, amado. Ela chegou direto assim, com a voz de quem está cheia do Espírito: o irmão já aceitou Jesus. Desse jeito. Eu já estava morrendo de medo. A irmã ainda chega e dá uma dessa, tipo bope, chegou enquadrando. Eu falei: já? Tipo, medo. A irmã falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero. Ela fez aquela oração comigo. Eu entreguei minha vida para o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, reconhecendo que eu era um pecador, que Ele era Deus, meu Senhor e Salvador, e enfim. Ela deu glória a Deus, elas deram as mãos, oraram na sala e foram embora. Eu não entendi nada. Eu pensava: crente só pensa em dinheiro. Elas não me pediram um centavo, eu não estou entendendo nada. E aí, elas saíram lá de casa e adivinham o que aconteceu? Caiu um raio e eu virei crente. Não, querido, é um processo. Elas foram embora, eu dei glória a Deus que elas tinham ido embora. Eu acendi um baseado enorme, eu imitei elas pulando no meio da sala. Só que existe uma coisa que já tinha acontecido que a gente não consegue enxergar. O meu nome tinha sido escrito no livro da vida. Porque Jesus morreu por isso. Ele me ama mais do que a minha ignorância. O amor dele encobre a multidão dos nossos pecados. É maior. Se eu sou Deus, eu não aceito essa oração. Ainda bem que eu não sou. Ele é misericordioso demais. A prova disso é que na semana seguinte elas voltaram e trouxeram uma amiga delas. Ela veio, botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Daqui a pouco ela abriu os olhos e falou assim, sem drama. Essas palavras ela me disse: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus, Ele está mandando te dizer que está te curando de um câncer no estômago, para que você saiba que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Aquela mulher me deu aquele recado. E o que aconteceu depois daquilo? Naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias todos os caroços que eu tinha no corpo desapareceram. A partir daquele dia eu comecei a engordar. Em mais ou menos 3 a 4 meses eu ganhei 19 quilos. Querido, eu não precisava de mais nada para saber que Deus é Deus. Mas eu precisava conhecer Ele. E a partir dali, eu comecei a querer conhecer Jesus. Onde Ele está? Ele está na palavra. Ele está na presença. Onde é que Ele está sendo cultuado? As irmãs me levavam. Agora eu estava andando com as irmãs. Era para cima e para baixo. Eu ia no culto, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu fazia show. Mas acontece que toda vez que eu entrava naquele lugar, igreja simples da periferia, a palavra de Deus parece que era direta para mim, parece que não tinha nada além de mim naquele lugar, parece que só tinha eu ali. E eu chorava, e eu sentia o amor de Deus fluindo, e aquilo entrava dentro de mim, e eu ia sendo transformado. E sabe,
Nenhuma daquelas mulheres me mandou parar de usar droga. Nenhuma delas me mandou parar de fazer nada. Inclusive as igrejas mais do estreito que eu ia, porque todas aquelas irmãs eram daquelas igrejas, tinha igreja que era homem de um lado, mulher do outro, igrejinha minúscula, e a gente ia. E minha mulher tinha um cabelo vermelho, toda doida, e eu todo tatuado, e a gente ia, assustava os irmãos tudo. Sabe o que os pastores falavam para mim, cara? Você acha que eles olhavam para minhas roupas? Eu me lembro do pastor Nivaldo, ele dizia assim para mim: filho, você é bem-vindo nesse lugar. A obra na sua vida, quem vai fazer é o Espírito Santo. Continua. Era essa a palavra que Deus falava através daqueles homens e mulheres de Deus. Continua, permanece, 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 permanece. Hoje eu vi um Twitter do meu pastor que dizia assim: para você subir no monte do Senhor, você tem que buscar. Para você permanecer, você tem que renunciar. Isso é uma verdade, porque agora eu saía dos cultos feliz da vida. Eu me lembro de um culto especial, eu estava chorando, eu cheguei no carro, peguei a carteira de cigarro, acendi o cigarro chorando, dando glória a Deus. Eu olhava para aquele cigarro e falava: cara, não tem nada a ver. Isso não tem mais nada a ver. Eu parei de usar droga, sabe como? Fumando um baseado e tentando ler a Bíblia ao mesmo tempo. E eu não conseguia ler a Bíblia. E era o último baseado que eu tinha. Eu tinha acabado de noivar. Um mês depois, a gente botou uma aliança no dedo e falou: estamos noivos, vamos casar, que as irmãs mandaram. As irmãs não mandaram, elas falaram: filho, olha, você não acha? E cara, eu estava tão apaixonado por Jesus, eu comecei a ver que mulher maravilhosa que eu tinha dentro de casa. Eu falei: cara, é isso mesmo, eu vou casar. Eu comprei as alianças, enfiei no dedo, não sabia nada de noivar. Eu noivei mesmo, vai, toma aí, bota uma aliança no dedo e vamos. Inocente, sabe? Mas Deus se move pela intenção do teu coração, cara. É pela motivação do teu coração. Eu sei que eu parei de fumar maconha pensando no baseado, que ele era o último que eu tinha. Eu tentava ler a Bíblia e não entendia nada da Bíblia, e fumava o baseado. E quando eu vi que ele era o último, eu falei: quer saber? É o último, é o último, é o último, é o último. Parei de fumar, fumando. E a primeira coisa que eu fiz quando joguei a bituca no cinzeiro foi ligar para a casa da mãe da Ali. Ela estava lá, eu estava no hotel. E eu liguei: amor, era tarde da noite, com aquela voz que acabou de fumar: amor. Ela disse: oi, querido. Eu falei: tenho uma notícia para te dar. O quê? Parei de fumar. Foi desse jeito, ela está aqui. E eu nunca mais botei um baseado na boca. Esse é o Deus que liberta. Você chega perto dele, cara. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus vai limpando a gente.